No mundo do futebol, os bastidores fervem com rumores que, muitas vezes, fazem mais barulho que os próprios jogos. E, nos últimos dias, um nome voltou a ocupar o centro das atenções. Só que depois do Super Mundial de Clubes, o que aconteceu foi, chegou uma proposta ainda melhor do Al Nassr. No Al Nassr, o Gerson ganharia o dobro do que ele iria ganhar no Zenit. O contrato do Al Nassr era de 2 anos, ou seja, daqui a 2 anos, o Gerson com 30 anos, ele poderia assinar com qualquer outro clube do mundo de graça ou renovar o contrato lá no Al Nassr recebendo uma generosa luva. Se ele fosse para o Al Nassr, ele jogaria com o Cristiano Ronaldo e seria treinado pelo técnico Jorge Jesus, jogaria em uma liga que passa, né, tem transmissão aqui para o futebol brasileiro, ou seja, ele se arrependeu de ter assinado com o Zenit. Flazoeiro, será que pode acontecer uma reviravolta? Cara, eu não sei. É confidenciado a amigos que está arrependido de deixar o Flamengo. Isso mesmo, o Gerson disse para amigos, segundo a informação do jornal Globo, que ele está arrependido de deixar o Flamengo e fechar com o Zenit e de não ter aceitado a proposta da Arábia, do Al Nassr. Ele está arrependido de não ter milhões na conta, né? Mais milhões, porque lá no Zenit ele vai ter, né? Mas no Al Nassr era 2, 3 vezes mais o que o Zenit tinha oferecido para ele. Ele ficou arrependido, né? De não ter aceitado a proposta do Al Nassr e de ter dado a palavra para o Zenit. Em 4 anos, né, esse contrato do Gerson com o Zenit, o jogador vai receber bem menos do que ganharia em 2 anos na Arábia Saudita. Essa é a conta, gente. O Gerson vai ficar 4 anos no Zenit e não vai receber o que ele receberia 2 anos na Arábia Saudita. Não pensou, né, Gerson? Porra, meu compadre, tu vai lá para aquele lugar, vai ser esquecido no futebol, tá tudo proibido lá, ninguém pode jogar a UEFA Champions League, a Europa League, não vai ser mais convocado de seleção brasileira. Duvido o Ancelotti acompanhar o campeonato russo. Eu duvido o Ancelotti acompanhar. Podendo estar na Arábia com o Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo, ganhando muito mais. E agora o Gerson estaria arrependido, né, de não ter ido para o Al Nassr na Arábia Saudita. Realmente eu não sei se pode acontecer uma reviravolta nesse caso específico. E mais uma vez eu vou dizer, para o Flamengo isso não muda nada, já que o Flamengo vai receber 25 milhões de euros, ele indo para o Zenit ou ele indo para o Al Nassr. Mas a informação é que o jogador teria se arrependido, principalmente pela questão desportiva. Tá indo para uma liga que ninguém vê, que ninguém assiste, que só passa lá. Tá indo para uma liga que, enfim, não disputa a Champions League, não disputa absolutamente nada, enquanto se ele fosse pro Zenit, pro Al Nassr, ele seria treinado pelo Jorge Jesus, continuaria ali no radar da seleção brasileira e outras coisas mais. Gerson, cria do Flamengo e peça-chave nas conquistas recentes do clube carioca. A mídia esportiva brasileira foi à loucura com as informações de bastidores que começaram a circular. Gerson estaria arrependido de ter assinado com o Zenit, da Rússia, quando deixou o Flamengo em uma das maiores transferências da história do clube. O que parecia ser uma grande oportunidade para brilhar na Europa acabou se tornando um capítulo que, segundo fontes próximas ao jogador, não saiu como esperado. Apesar de boas atuações, Gerson nunca se adaptou completamente ao futebol russo, nem ao clima, nem ao estilo de jogo, nem à cultura local. Segundo jornalistas que acompanham o dia a dia dos clubes, o jogador sentiu o impacto da distância de casa e, mais do que isso, de ter deixado um time onde era ídolo absoluto. A identificação com o Flamengo sempre foi muito forte, e os anos longe do clube aumentaram esse sentimento. Há quem diga que, mesmo tendo retornado ao Flamengo em 2023, o meio-campista ainda lida com o sentimento de ter deixado o clube cedo demais da primeira vez. Mas agora, em 2025, uma nova reviravolta movimenta os noticiários. Gerson acertou com o Al Nassr, da Arábia Saudita, onde vai jogar ao lado de ninguém menos que Cristiano Ronaldo, sob o comando de Jorge Jesus, o técnico com quem viveu seu auge no Flamengo. O reencontro com o Mister animou torcedores e especialistas,
reacendendo a expectativa de ver o Gerson dos velhos tempos. A explosão midiática foi imediata. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo demonstraram sentimentos mistos, tristeza pela nova saída do ídolo e orgulho por vê-lo novamente se projetando em um cenário internacional de alto nível. Os fãs sauditas, por sua vez, comemoraram a chegada de um jogador técnico, versátil e com experiência em decisões. E, claro, a presença de CR7 Jorge Jesus só aumentou o interesse do público global. O trio promete atrair os holofotes não apenas na Arábia, mas também na Europa e na América do Sul. Afinal, Cristiano é uma marca mundial, e Jorge Jesus, ainda que criticado por alguns, é respeitado por seu histórico vencedor. O curioso é que, segundo fontes de bastidores, a decisão de Gerson teria sido bastante influenciada pelo desejo de voltar a trabalhar com Jorge Jesus. O treinador português, que já havia tentado levá-lo para outros clubes, teria insistido na contratação, vendo em Gerson o equilíbrio ideal entre marcação e criatividade no meio de campo. Internamente, comenta-se que Jesus vê Gerson como um dos poucos jogadores que realmente entendem sua filosofia de jogo. A ideia de jogar com Cristiano Ronaldo também pesou. Claro, não é todo dia que se tem a chance de dividir o campo com uma lenda viva. Enquanto a bola não rola, a expectativa só aumenta. A imprensa brasileira acompanha cada passo de Gerson com atenção, e os rumores não param. Será que ele ainda pensa em um retorno definitivo ao Flamengo no futuro? Ele estaria mesmo arrependido do caminho que trilhou? Ou estaria apenas vivendo os altos e baixos normais da carreira de um jogador de elite? Por ora, o certo é que o Coringa está de volta aos holofotes, cercado de estrelas e com um desafio gigantesco pela frente. O tempo dirá se essa nova aposta foi certeira ou mais um capítulo turbulento em uma carreira marcada por talento, emoção e decisões ousadas.